Já dizia o grande Agostinho, a Igreja Católica chama ele de Santo Agostinho, né? Ele disse que Deus ama cada um de nós individualmente. E é uma realidade. Deus ama cada um de nós individualmente. Talvez você retruque como retrucou a pessoa de Gideão, quando estava ali onde do Senhor apareceu a ele, disse: vai nessa tua força, varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele retrucou: como que o Senhor é conosco? O Senhor tem nos entregado na mão dos medianitas. Talvez quando nós falamos uma frase que é nessa do Agostinho, dizendo que Deus ama cada um de nós individualmente, então você retruque: como me ama? Se a minha vida financeira estou no fundo do poço. Como Deus me ama se eu estou na depressão, estou doente? Como Deus me ama se o meu casamento não dá certo, nada dá certo na minha vida? Deus ama você. Deus permite que as circunstâncias na nossa vida, muitas vezes porque Ele nos ama de uma maneira tão especial, que Ele quer que nós se volte para Ele. O exemplo do filho pródigo, né? Qual foi a circunstância que levou o filho pródigo a retornar à casa do pai? Exatamente a fome. Deus está usando de repente esta circunstância, diante de você as coisas não vêm dando certo, porque Deus quer que você recorra a Ele. Talvez você tenha recorrido a outras fontes, mas recorra a Cristo nesse momento. Ele tem a solução para o seu problema. O Salmo 46, a partir do verso 1, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Veja bem, na hora da angústia, não é quando tudo vai muito bem não, mas na hora da angústia. Se na hora da angústia Ele é o teu socorro bem presente, imagine no momento bom da sua vida. Quero nesse momento gravar este vídeo e esta mensagem quase que temática, uma palavra que você já ouviu constantemente se ouve, palavra chamada vazio. Se você conversar com açougueiro, né, ele vai lhe transportar para o vazio, que é um pedaço de carne bem macio, para fazer um churrasco, né, coisa bem boa, um assado de panela. Se você olhar assim para uma dona de casa, vazio é um recipiente que não tem nada. Eu e você muitas vezes estamos assim, há um vazio dentro de nós e este vazio precisa ser preenchido. E eu já vou te dar aqui a receita básica para preencher esse vazio que às vezes está incomodando você, porque este vazio muitas vezes leva a pessoa à depressão. Esse vazio muitas vezes leva a pessoa a ficar angustiado, ficar triste. Esse vazio muitas vezes dentro das pessoas leva as pessoas a beber, a fumar, a se prostituir, fazer tantas outras coisas para preencher esse vazio. Mas no dia seguinte a pessoa continua com um vazio ainda maior. Este vazio ele se preenche através da palavra viva, que é o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo na atual dispensação e pela palavra escrita, que é a palavra de Deus. Nós olhamos para o nosso corpo físico, precisa se alimentar. E você sabe quais são as alimentação diária do nosso corpo físico. Mas a nossa alma também ela precisa se alimentar para preencher esse vazio. E há uma diferença na alimentação, tanto do corpo quanto da alma. O corpo nós nos alimentamos pela boca, mas a nossa alma nos alimentamos pelo ouvido. O nosso irmão Jó disse que assim como a língua prova o paladar, o ouvido prova as palavras. Então nos alimentamos pelos nossos ouvidos, alimentação da nossa alma, que a alimentação chama-se alimentação espiritual, é através do ouvir. A Bíblia diz no Evangelho, no livro de Romanos, melhor dizendo, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jeremias, no capítulo 16, versículo 15, ele disse: achando as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras foram para mim gozo e alegria para o meu coração. Veja bem, achando as tuas palavras, logo as comi. A impressão que dá é você pegar e comer e degustar com os lábios, não. Mas é comer através do ouvido, ouvir a palavra de Deus. O texto básico que eu escolhi para preencher esta mensagem aqui está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão João, no capítulo 4, no versículo 16, versículo 17 e 18. Diz assim: e disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade.
Você observa esta mulher aqui, ela estava num vazio, ela já havia recorrido 4 casamentos, estava no 5º casamento, mas o vazio dentro dela continuava, aquele vazio que se preencheu nesse momento do encontro dela com Jesus Cristo. A Bíblia diz, a partir do versículo 1, quando o Senhor entendeu, né, que os fariseus ouviram dizer que Jesus batizava mais discípulos que João, se mesmo que Jesus não batizava mais os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus deixa a Judéia e vai para a Galiléia. Ele saiu da Judéia porque ainda não era a hora de se manifestar para os judeus. Agora Jesus vai para a Galiléia e ele entra na região de Samaria, uma cidade chamada Sicar. Não temos assim a localização geográfica desta cidade chamada Sicar. O tempo se passou, então ela deve ter tomado uma dimensão que não dá para descrever aqui. Mas o pano de fundo não é geograficamente falar. Mas aqui Jesus entra na cidade de Samaria, e ao Jesus entrar ali, a Bíblia diz que havia um poço que Jacó havia construído ali para os seus descendentes. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus estava ali, os discípulos foram à cidade comprar alimento. E a Bíblia diz que por volta da hora sexta, ou seja, o meio-dia, no horário judaico. Para os romanos era um pouco diferente, ela se dava, esse horário, a hora sexta, se dava no período durante todo o dia, das 6 da manhã até as 18, mas possivelmente às 18 da tarde, no início da noite. Mas para um judeu era exatamente ao meio-dia. Então ele estava ali, cansado, como um ser humano, 100% homem, 100% Deus. Jesus automaticamente esteve cansado, ele sentia sede. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus estava ali e os discípulos foram à cidade comprar alimento. E quando Jesus está ali, se aproxima uma mulher samaritana. A Bíblia não diz o nome desta mulher, não diz a idade dela. Mas a Bíblia diz que ela chegou ali com o seu cântaro e chegou ali com o seu balde e uma corda para tirar água daquele poço. Os poços naquela época eram muito fundos, não tinham, como nós hoje temos água encanada, naquela época não existia. Então existia um poço ali e esta mulher veio tirar água. Jesus está sentado ali, de repente esta mulher desce o balde ali, quando ela puxa o primeiro balde de água, Jesus disse: mulher, dai-me de beber. Ela olhou para Jesus, porque quando chegou ali, ela observou o ambiente e ela viu que tinha um judeu ali. Ela disse: como sendo tu judeu me pede a mim de beber, que sou uma mulher samaritana, pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus disse: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dai-me de beber, tu lhe pediria água e eu te daria água viva. Ela olhou para Jesus, não viu uma corda, não viu um balde, não viu nada. Como tu me daria água viva? Tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Porventura tu és maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, deu de beber aos nossos descendentes e a nós também. Jesus agora continua, diz: se tu beberes desta água, tu tornarás a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais terás sede, porque há de saltar de dentro de ti uma corrente de água que salte para a vida eterna. Aquela mulher se volta para Jesus: então dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem venha aqui buscá-la. Aquela mulher, ali há 3 coisas importantes que a gente analisa da vida desta mulher. Esta mulher, naquele encontro com Jesus, primeiro passo importante, esta mulher, ali está uma mulher samaritana e está ali um judeu. Primeiro impacto aí, o primeiro choque. Deus muitas vezes, a maioria das vezes, ele quer nos impactar, nos chocar com as circunstâncias. Então o primeiro passo era esta mulher, pelo fato de ser uma samaritana e Jesus um judeu. Este conflito havia entre os samaritanos e os judeus desde o volta do ano 722 ali, quando a Síria invadiu ali o Reino Norte e levou cativo o Reino Norte. E depois, para repovoar a cidade, ele trouxe gente de Mesopotâmia e de outras regiões para povoar. Então esse povo agora ficou um povo místico, era misturado, judeus com pessoas de outras descendências. E por isso não havia esta comunicação. Eles eram até um certo ponto odiados pelos judeus por causa desta mistura. E ali está o primeiro passo importante, então, de Jesus ser um judeu e ela uma mulher samaritana. Segundo passo importante que a gente analisa aqui, que dá a entender, é uma mulher pecadora, porque ela já estava no 4º casamento. Não é o fato de estar no 4º casamento, ela estava convivendo com alguém que era casado.
A terceira coisa que nos chama a atenção aí é quando Jesus começa a falar sobre a sua vida. Jesus chega com aquela mulher e diz: olha, vai, chama teu marido e vem cá. Ela disse: olha, Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: bem disseste, e disseste a verdade, eu não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu. Esta mulher agora, impactada pela presença da santidade de Jesus, ela disse: vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar de adoração. Jesus disse: vem, mulher, vem, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Para isso o Pai o busca os adoradores que adorem. E aquela mulher começou a conversar com Jesus, e ela agora, nessa conversa com Jesus, os discípulos chegam ali, Jesus está conversando com esta mulher, os discípulos ficaram à parte, observando atentamente, não fizeram pergunta para Jesus, não questionaram. Essa mulher vai embora, chamar ali os seus descendentes ali. Chega lá, ela anuncia que havia se encontrado, porque ela mesmo, no diálogo que ela teve com Jesus, ela disse: olha, nós aguardamos um que se chama Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, ele nos ensinará todas essas coisas. E Jesus disse: mulher, sou eu que falo contigo. O próprio Jesus, o Messias, o ungido de Deus, estava ali, conversando com aquela mulher. Você vê a importância do Evangelho, deve ser pregado a todas as pessoas, independente da cor, independente da etnia, independente da posição social. Nós temos que pregar o Evangelho. Esta mulher agora sai dali e vai anunciar aos samaritanos. Eles ficaram maravilhados com o anúncio desta mulher. E a Bíblia diz que depois, em seguida, retornou ali uma grande multidão. Esta mulher se tornou uma grande evangelista ali e trouxe uma grande multidão de pessoas com ela. E Jesus começou a falar da grandeza de Deus para aquelas pessoas, e aquelas pessoas já diziam agora: não é pelo que ouvimos dela, mas é pelo que nós temos visto. E muitos creram em Jesus e aceitaram a Cristo. Você tem crido na pessoa de Jesus Cristo? Você tem entregado a sua vida a Ele? As circunstâncias, este vazio que tem dentro de você. Você observa que, principalmente no final de semana, às vezes você trabalha durante a semana toda, está distraído com o serviço, mas no domingo você vem para casa, você liga na TV aberta, digamos, um canal, não tem nada bom, você vai para outro canal e vai mudando de canal, no final você diz: ah, não tem nada que preste. Pare e reflita, vá ler a sua Bíblia. O homem está vivendo um momento muito difícil, a humanidade, porque não quer saber de Deus. As pessoas não lêem a Bíblia. Por incrível que pareça, a Bíblia Sagrada é o livro mais lido na face da Terra. Mas foi feita uma pesquisa aí na década de 90, 70% dos evangélicos não lê a Bíblia diariamente. Isto é muito grave para uma alma sedenta e faminta, que precisa ser saciada através da palavra de Deus. A palavra de Deus é quem pode saciar a nossa fome espiritual. A palavra de Deus é que pode saciar a nossa sede espiritual. Nós podemos observar, conta certa feita, que um moço viajante saiu para viajar no deserto e levou um cantil com água. Ele caminhou por horas, caminhou bastante. Durante determinado momento acabou a água e ele não chegou no destino onde ele estava pensando em chegar. De repente ele desmaiou devido ao forte calor naquele deserto, e apareceu ali um beduíno, um personagem que vive no deserto, e ele viu aquela pessoa ali, ele percebeu que aquela pessoa estava com sede, e ele foi, trouxe água e deu para aquele moço reviveu com aquela água e prosseguiu o seu caminho. Este deserto, eu e você passamos por ele. Talvez eu seja esse viajante, talvez você que está me acompanhando seja essa viajante ou esse viajante no deserto causticante da vida. Um deserto que muitas vezes nos assola com as aflições, com as adversidades da vida. Mas nós temos numa tipologia esse beduíno que é Jesus, que está aí para saciar a minha sede e a tua sede espiritual. Então, se você estiver aflita, estiver nervosa, estiver nervoso, aquela angústia, aquela necessidade dentro de você, é o vazio da sua alma. Leia a Bíblia e Deus vai preencher esse vazio. A cantora Denise gravou um hino há muitos anos atrás. Existe um vazio, né, dentro de nós, e esse vazio só se preenche através da pessoa de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.